As cidades de Rio de Janeiro e São Paulo figuram entre as 10 mais caras do mundo para a locação de escritórios. Sobre isso, conversamos com Sandra Halston, vice-presidente da Colliers International. Por que São Paulo e Rio de Janeiro figuram entre as cidades mais caras do mundo para a locação de escritórios? Então, Débora, eu acho que é uma questão de oferta e demanda. Quer dizer, isso já vem vindo de um reflexo desde a crise de 2008, que você teve uma série de projetos postergados, principalmente projetos comerciais e corporativos. Então, como eu falei, um reflexo de oferta e demanda. Quer dizer, hoje você tem aí valores médios praticados na cidade de São Paulo e Rio, entre 90 e 110 dólares o metro quadrado, que, sem dúvida, hoje figuram entre os 5 ou 6 maiores custos de ocupação mundiais, quer dizer, perdendo apenas para cidades como Paris, Londres, o que, se nós olharmos esse cenário há 10 anos atrás, ele se inverteu completamente. Quer dizer, inclusive até em termos de taxa de vacância, que a taxa de vacância ela mede os metros quadrados de escritórios disponíveis nas cidades para empreendimentos que nós chamamos de A e A+. O que seriam esses empreendimentos de A e A+? São empreendimentos de alto padrão, tecnicamente qualificados, com alta tecnologia, lajes superiores a 800 metros quadrados, e que hoje, na cidade de São Paulo, estão basicamente nos vértices de crescimento de Paulista, Berrini, Faria Lima. Hoje, Faria Lima é um dos lugares mais caros da cidade de São Paulo, onde, na média, você tem aluguéis em torno de R$ 150, R$ 160 reais o metro quadrado. E o Rio de Janeiro, basicamente, nas áreas de Leblon e Centro, onde você teve um processo muito interessante, que é a questão dos retrofits ou empreendimentos reformados. Isso foi percebido desde quando? Eu acho que essa tendência ela vem se acentuando nos últimos 2 anos, basicamente depois da crise de 2008, 2009, quer dizer, com o crescimento do PIB e, como eu poderia dizer, o aparecimento do Brasil na geografia mundial como hoje um dos grandes vértices ou lugares de crescimento do mundo novo, vamos dizer assim. Sem dúvida, você teve esse fenômeno. Quer dizer, 2010 você já verificou isso. 2011, hoje, você tem uma taxa média aí de vacância em São Paulo de 2,5% a 3%. O Rio é menor do que isso. Quer dizer, o que significa isso? Que hoje eu dificilmente vou encontrar, inclusive, espaços contíguos de 5, 6 mil metros. Quer dizer, hoje você tem algumas ofertas isoladas e aí vem o crescimento dos preços de locação. Outro fenômeno interessante é a questão da pré-locação, que esse é uma coisa que não foi verificada, não é só questão do Brasil, em outros países. O que é a pré-locação? É você já sair com o empreendimento locado antes dele ficar pronto. E hoje você já está vendo esse fenômeno, tanto que desse estoque aqui hoje, que deve estar entrando de 350 mil metros quadrados de novos empreendimentos na cidade de São Paulo, a tendência é que 70% já seja absorvido numa pré-locação. E esses preços são justos? Por que estão tão caros? Olha, nós temos, para ser sincera, até para nós que estamos aqui convivendo no mercado todo dia, esses valores, às vezes, parecem um pouco abusivos ou absurdos. Mas eu acho que, primeiro, é uma questão da lei da oferta e da demanda. Hoje, você tem uma questão de terrenos, de aprovação de projetos nas grandes cidades como Rio e São Paulo, que é um gargalo. Então, hoje, o próprio plano diretor, a própria lei de zoneamento da cidade de São Paulo, ela propicia isso, porque você teve uma valoração muito grande de terrenos que acabou se refletindo em preços de venda e locação. E também a questão de aprovação de projetos, que hoje, em média,
você demora por volta de 1 ano e meio para aprovação de projeto. Quer dizer, isso, num fluxo de caixa de um incorporador, são custos que você vai carregando e que, de certa forma, reflete no preço final. A mesma coisa acontece com o mercado residencial, quer dizer, eu não acredito que você vai ter uma baixa nesses preços. Talvez você tenha uma estabilidade, como valores de locação. Eu não acredito que você tenha uma subida muito grande desses valores, mas eu não acho que você vai ter queda. Eu acho que os próximos 2, 3 anos você vai manter esses preços de venda e de locação de imóveis. Como as cidades têm recebido, então, essa demanda? Olha, hoje, quer dizer, o Rio é uma situação... O Rio de Janeiro foi um mercado que ficou, como eu diria, muito travado durante muitos anos, até por questões políticas, enfim. Eu acho que é uma cidade que ela está se reurbanizando, ela está se reinventando. É impressionante o cenário do Rio de Janeiro de 3 anos para cá. E eu acho que essa tendência é mudar cada vez mais para os próximos 3, 4 anos, principalmente de eventos como Copa e como Olimpíadas. Então, isso demanda uma série de equipamentos urbanos, como metrô, infraestrutura de rodovias, enfim, de vias urbanas, hotéis, quer dizer, área de facilities, como nós chamamos. Né? Na cidade de São Paulo, você está tendo um movimento muito interessante na parte de eventos, de feiras. A parte de hotelaria, você já tinha tido um crescimento dessa infraestrutura. Ela vai continuar crescendo, mas ela tá melhor equipada do que o Rio. Quais os impactos dessa alta procura nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo? Bom, você tem um fluxo de empresas grandes vindo para essas cidades. Eu acho que outro mercado também que não deve se deixar de lado é o mercado de salas comerciais, que é um mercado que cresceu muito nos últimos anos, até por conta de facilidade de financiamento, enfim. É um mercado que, olhando do lado do investimento, você tem um grau de alavancagem muito maior para o incorporador. E eu acho que, se você continuar nesse ritmo de crescimento, é um mercado que também vai ter uma taxa de ocupação muito boa, porque, de repente, você tem uma empresa de 200, 300 metros que ela não precisa de um espaço corporativo como esse aqui. Ela pode estar bem localizada num edifício de escritórios classe B, ou seja, tecnicamente ele não é um complexo como esse, em termos de especificações técnicas, etc., mas ela tem toda a conveniência. Em termos de vacância em metro quadrado, como se posicionam São Paulo e Rio de Janeiro? Bom, em termos de vacância hoje, quer dizer, nós temos aí, acho que uma das taxas de vacância mais baixas, inclusive até dado, eu diria, não a crise econômica, mas, enfim, todo o movimento que aconteceu de 2008 para cá. Os países desenvolvidos sofreram muito. Então, você vê cidades como Londres, como Tóquio, como Paris, enfim, como Chicago. Hoje, Rio de Janeiro e São Paulo, eles estão em posições que eu te diria bem vantajosas em relação a essas outras cidades. Por outro lado, ainda tem que se comentar, quer dizer, que o nosso estoque ainda de empreendimentos classe A é um número que eu te diria basicamente 20% a 30% de qualquer dessas cidades. Quer dizer, hoje São Paulo aí tem por volta de 1.600, considerando o mercado de Alphaville, e Rio de Janeiro está por volta de 900 mil metros quadrados. Então, ainda para uma economia como do tamanho da economia brasileira, e você comparando com outras cidades, na minha opinião, é um número que ele tem um potencial muito grande para crescer. Os níveis praticados de preços, como nós colocamos, ele está aí hoje entre 5º a 8º no mundo, o que, se a gente vê nos últimos 10 anos, provavelmente nós deveríamos estar em 20º lugar, quer dizer, teve uma inversão muito, muito rápida. O nosso mercado, realmente, ele começou a ter um desenvolvimento maior há 10 anos, inclusive até para a questão de dados, quer dizer, você não tinha isso disponível no mercado. Hoje você já tem instrumentos de pesquisa que te possibilitam até oferir
tudo isso que eu estou comentando com você. Então, mais uma vez, eu acho que são valores fortes, são valores que, principalmente, Estados Unidos e Europa se assustam quando vêm para cá. Quer dizer, a economia brasileira, o custo de vida em cidades como São Paulo e Rio, ele está extremamente alto, até por uma questão do câmbio. Agora, só para finalizar, em termos gerais, qual a cidade mais cara do mundo? Bom, hoje acho que as cidades que estão liderando, de acordo com a nossa pesquisa, é Hong Kong, onde aí você tem eu acho que tem uma explicação meio lógica com questão do próprio crescimento do mercado asiático, né? Quer dizer, para quem teve a oportunidade de ir para aqueles lados, como eu brinco, quer dizer, é um negócio que é ebulição, é impressionante o crescimento do mercado asiático. Daí você tem Tóquio, que tradicionalmente, até por uma questão geográfica, você tem um problema de espaços limitados. Quer dizer, então Tóquio sempre figurou entre uma das cidades mais caras em termos de ocupação do mundo. Bom, e Paris, Londres, que são mercados tradicionalmente caros, né, comparados com outros lugares. Mas, se você for ver nessa pesquisa, Rio de Janeiro e São Paulo vêm logo atrás. Quer dizer, nós estamos hoje entre os 6 mercados mais caros do mundo, desbancando, inclusive, os mercados tradicionais americanos, como Nova York, como Chicago, enfim. Obrigada pela entrevista.